Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Gênesis, no capítulo 26, para dar continuidade a nosso estudo, meditação e aprendizagem no livro de Gênesis. Gênesis 26, agora dentro da história de Isaac. Nós vamos ler os primeiros versos do capítulo até o verso 16. Ao longo da mensagem nós vamos ler outros versos, os demais versos do capítulo, quase todo o capítulo, quase todo. Então, você tiver sua Bíblia, mantenha aberta durante a exposição para acompanhar o desenvolvimento da narrativa e da história. Leiamos Gênesis 26 até o verso 16. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo mesmo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Vamos orar? Senhor, nos abençoa agora ao lermos, ouvirmos e buscarmos entender a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, ó Pai, diante do Senhor, iluminação do Teu Espírito, para conhecermos a Tua verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Mais uma vez, na continuidade da história
da salvação do seu povo, Deus nos surpreende com algumas coisas que, se lidas à luz do todo, fazem um grande sentido nessa história que é a nossa história. Deixa eu lembrar isso para vocês. A Bíblia relata a história da salvação. E ela vem construindo toda uma demonstração de como Deus preparou todas as coisas, como Deus organizou todas as coisas, para que Ele constituísse para si um povo. Ora, esse povo que foi sendo formado desde a saída do Jardim do Éden, ao longo de toda a história, nesse período que nós chamamos o período da redenção, depois da queda, depois da criação, esse povo ele vai se formar como um grande povo. Então a história que é essa história desse povo lá no Antigo Testamento, no caso específico aqui, Isaac e Rebeca, ela não é uma história do povo judeu. Ela não é uma história dos israelitas. Ela é uma história do povo de Deus, do qual nós somos parte. Então essa história é uma história da qual nós, vindo depois do projeto de redenção realizado por Jesus Cristo na cruz, é uma história da qual nós somos os continuadores. A história da redenção, ela não terminou. A história da redenção, ela vai até naquele último grande dia em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai nos reunir aos nossos pais, e vai nos reunir a Isaac, e vai nos reunir a Rebeca, e nós, quem sabe, vamos poder juntos conversar sobre essas coisas que lemos nessa palavra. Quem sabe algumas dúvidas a gente até possa tirar lá no período de perguntas e respostas. Mas o fato é que nós precisamos ter um foco nessa história. E o foco dessa história sempre é a glória de Deus na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós vamos poder aprender ao longo, como temos feito ao longo da história, das 11 grandes histórias no livro de Gênesis, nós vamos poder aprender como esses nossos irmãos caminharam na fé e cresceram na fé. Nós estamos bem aqui nesse ponto em que começou a história dos descendentes de Isaac. Lembram? Eu falei para vocês alguns domingos atrás. O livro de Gênesis é dividido em 11 partes, que começam sempre dizendo: essa é a história da geração dos céus e da terra. Essa é a história dos descendentes de Adão, de Noé, a sua família, de Sem, Cam, Jafé e assim por diante. E nós chegamos nessa parte que é a história dos descendentes de Isaac. E aqui, na história dos descendentes de Isaac, nós temos a continuidade da grande história na qual Deus vai fazer cumprir todas as suas promessas, trazendo bênção sobre o seu povo, bênção sobre a sua igreja. Então, no capítulo 25, nós vimos a respeito da exclusividade da promessa. Como é que Deus mantém a sua promessa para o seu povo de uma maneira muito particular. Vimos que Abraão, aquele que virá a ser conhecido como o pai na fé, morre nessa fé. Vimos que o filho ilegítimo de Abraão tem também os seus descendentes na terra, e isso dá uma continuidade àquele primeiro evangelho que nos foi pregado lá em Gênesis capítulo 3. Os teólogos gostam de inventar palavras bonitas para definir a teologia. Nós chamamos então essa parte, esse primeiro evangelho em Gênesis capítulo 3, de proto-evangelho. Fica bonito, né? Primeiro evangelho. Por quê? Porque Deus ali prega o evangelho. E Ele prega o evangelho em Gênesis capítulo 3 para quem? Para os nossos primeiros pais. Para Adão e Eva. Eles são os dois primeiros a ouvir o evangelho. E eu tenho evidências, pelo menos eu creio ao longo da Escritura, que eles são os primeiros a aceitar o evangelho da graça.
E eles creem na promessa, mas junto com o Evangelho vem uma mensagem de morte. E ali então em Gênesis capítulo 3, Deus fala da distinção de duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. E a história dessas duas sementes, ela é presente ao longo de toda a história da revelação. Então a história da semente da mulher e a semente da serpente se mostram depois nos filhos de Deus e nas filhas dos homens, depois se mostram na divisão entre os filhos de Noé, depois se mostram nas características da semente da serpente em Moabe e Amon, depois se mostra na divisão entre Ismael e Isaque, mais adiante Jacó e Esaú e assim por diante. E o que nós vemos aqui no capítulo 26 é um texto dividido em 3 partes que mostra esse conflito de sementes. Que mostra esse conflito que os homens que são chamados e que são servos e que amam a Deus sempre vão enfrentar. Então, aqui uma primeira coisa a respeito da verdade do Evangelho que nós precisamos deixar marcada. Crer no Evangelho, receber o Evangelho, receber a Jesus Cristo e receber a salvação não vai nos livrar de conflitos. Se você porventura chegou nessa igreja ou qualquer outra igreja que você tenha ido e alguém lhe prometeu, venha para cá porque aqui você não vai ter conflitos, sinto dizer, mentiram para você. Mentiram para você, porque essa não é a realidade do Evangelho. Aliás, o texto começa dizendo que houve um problema, a história começa com um grande problema, com um drama. No versículo 26, capítulo 1, ele diz assim: houve uma grande fome na terra. Houve uma grande fome. E eu não sei se nós chegamos a conhecer o real significado de uma fome na terra. A fome na terra é quando as coisas ficam escassas a ponto das pessoas morrerem de fome. A gente usa essa expressão, eu estou morrendo de fome. É a expressão mais abusada por nós, né? Eu estou morrendo, não está morrendo nada, tem muita gordura aí para queimar ainda. Fala sério. Tem muito tempo para viver, mas a gente é dramático, né? Eu estou morrendo de fome, né? E aí a gente entra naquele prato cheio de calorias e carboidratos. Mas a exceção disso, o fato é que houve uma grande fome na terra. E essa é a primeira história do nosso capítulo, e ela termina com uma cena de abundância. Houve fome, mas houve abundância. Começa mostrando de novo, né, os teólogos inventando as suas palavras, uma teofania, uma aparição de Deus. Deus aparece a Isaac. Depois tem uma história no meio, que é uma história de violência. A primeira acontece em Gerar, a segunda acontece fora no ribeiro, no vale de Gerar. E depois uma terceira história, que é a história de um novo conflito, que agora é em Berseba e que começa de novo com uma teofania. Aparece de novo com uma aparição de Deus a Isaque. Então nossa história é dividida nessas 3 partes. Vamos entender cada uma delas, vamos ver como elas se conectam e o que é que nós podemos e devemos aprender a partir delas. Primeira coisa que a gente aprende nessa primeira parte é que há uma clara continuidade da bênção que foi dada por Deus a Abraão. Há uma clara continuidade de que essa bênção agora virá para o seu filho Isaque. O seu filho Isaque será abençoado. Deus havia dito que Abraão seria uma grande nação. E dentro desse cenário de desespero, é de se parar e pensar, Isaac pensar assim, mas será mesmo? As pessoas estão literalmente morrendo de fome. E a situação é tão séria que ele sai da sua terra e vai para uma outra terra, porque lá já não tinha mais comida para ninguém.
Ele precisou sair do seu lugar, ele precisou sair da sua zona de conforto, ele precisou sair do lugar onde a sua família já tinha se habituado com as coisas, para ir para uma outra terra, porque a fome era algo terrível. A fome aqui é um cenário de desespero, e a fome aqui representa muitos dos cenários pelos quais nós, porventura, venhamos a passar. Quando ele se encontra nesse momento, provavelmente, pelo que o próprio texto diz, a intenção era descer para onde? Para o Egito. Por quê? Porque o pai dele, quando teve uma grande fome, foi para onde? Para o Egito. Porque o Egito era conhecido por ser um celeiro. Eles precisavam aprender lá no Egito a guardar comida. Porque no Egito havia a seca, a cheia do rio. Quando vinha a cheia do rio, eles plantavam, colhiam e guardavam. Isso vai se repetir depois lá na história de José. Na história de José. Então ele deveria descer. No meio do caminho, Deus aparece para Isaac e fala assim: Isaac, não vai. Não desça. Eu confirmo as coisas que eu já disse ao teu pai, e agora eu exijo de você uma obediência. Essa é uma coisa que às vezes a gente não entende muito bem na história da graça. E isso é o que faz muitas vezes com que pessoas entendam e pratiquem uma graça barata. Não, eu fui salvo pela graça, Jesus me deu todas as coisas, eu já recebi todas as coisas, então agora eu posso ficar aqui, fazer o que eu quiser, porque não tem quem roube a minha salvação, não tem quem me tire a salvação. Nós lemos as Escrituras de uma maneira perversa, pregando uma graça barata, acreditando numa graça barata e achando que Deus não requer do seu povo obediência. É só você voltar na história de Abraão. Lembra da história de Abraão? Abraão, vou te dar um filho. E ele demora 25 anos esperando o filho. Quando Deus dá para ele o filho, o que Deus pede dele? O filho. E quando Deus impede que o próprio Abraão sacrifique o filho, quais são as palavras que Deus diz? Ele diz: agora eu sei. Agora eu sei porque você me obedeceu. Queridos, Deus nos chama a uma vida de obediência. Deus diz para Isaac: Isaac, não vai para o Egito. Eu sei que você está passando fome, mas eu vou cuidar de você. E é interessante a maneira como o próprio texto coloca, porque o texto diz assim: eu vou ser contigo, eu vou te dar todas essas coisas. Verso 4, eu vou fazer igualzinho eu prometi com Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, vou te dar todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Mas pastor, é porque ele creu ou porque ele obedeceu? E a resposta, qual é? Porque ele creu e, como consequência, ele obedeceu, queridos. Ele creu e ele obedeceu. Veja bem, eu não estou ensinando aqui para vocês uma espécie, outra palavra complicada dos teólogos, de sinergismo. Que o nosso poder, que a nossa força, que o nosso agir é que faz a salvação. Não. Mas aquilo que nós fazemos é uma consequência dessa salvação que Deus nos deu. E Deus diz isso para Isaac exatamente para que ele entenda a necessidade da obediência. Ele diz: fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo. Deus está dizendo assim: eu estarei contigo, mas ele diz assim: obedeça para que eu esteja contigo. É quase condicional. Obedeça porque eu vou te abençoar. E o verso 6 então encerra essa parte dizendo assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele deve ter pensado um mundo de coisa. Gente, vou perder meu rebanho, os campos aqui estão secando, esse pessoal é perigoso,
Esse rei Abimeleque já apareceu, os pais dele já apareceram anteriormente na terra. Pode ser uma situação perigosa. Eu estou com medo, porque eles eram tribais. E quando uma tribo entrava na terra de outra tribo, ou ele tinha força e poderio militar e econômico para se manter, ou os outros faziam o quê? Matavam, roubavam, estupravam. Aliás, o rei vai dizer daqui a pouquinho, olha, facilmente um homem teria tomado a tua mulher e a teria abusado dela. Porque você não é do nosso povo, você não é da nossa família. Agora, se a gente soubesse que ela era mulher casada, a gente ficava mais. Porque a gente sabia o quê? Que ia ter um marido para protegê-la. Então, a bênção aqui é confirmada para a obediência. E Deus dá a Isaac uma bênção de proteção. Ora, o filho Isaac repete o padrão do pai. Nós não acreditamos que a Bíblia ensine maldição hereditária, mas a gente observa, não só na nossa vida, como a gente observa nas histórias da Bíblia, que há uma tendência dos filhos repetirem os erros dos pais e serem como os pais foram. Há ou não há? Quem foi uma grande profeta brasileira que disse isso? Elis Regina, lembram? Lembram da música de Elis Regina? Como é que é o nome daquela música? Eu não lembro, eu sou péssimo. Como os nossos pais, né? A gente quer mudar tudo, mas ainda seremos, pois infelizmente Isaac repetiu o padrão do pai. O que aconteceu? Aconteceu que ele teve falta de fé. E ele colocou o temor do coração dele nos homens. Aliás, a grande parte dos nossos pecados nessa vida é por temer a homens. Grande parte das mentiras que são contadas no mundo é porque nós temos medo de que o outro faça alguma coisa. Então a gente encoberta algo em função de uma mentira. E aí então, esse que havia aprendido com o padrão do seu pai, repete o padrão do pai. Ele, diante desse Abimeleque que aparece aqui, que deve ser um descendente daquele outro Abimeleque, também filisteu, que teve um encontro com Abraão anteriormente na história. Ele lá nessa terra desse rei chamado Gerar, Deus apareceu para ele, Deus ordena que ele fique, mas ele fica com medo. Parece um retrato daquilo que nós somos, irmãos. Temendo aos homens, deixamos de temer a Deus. Deixamos de temer a Deus. E ele aplica uma mentira. O que ele faz? Olha, ela é minha irmã. Porque aí os caras podiam me matar para ficar com a minha mulher. Ele estava defendendo quem? E ele estava colocando quem em risco? Foi como é que a gente chama isso? Foi um covarde. Não é a história, o padrão da história não é o que devemos seguir, certamente. E o texto faz um jogo de palavras interessante. Diz que um dia, da janela, então estavam na cidade de Gerar, o rei observou Isaac isaqueando. É isso aí que diz. Lembra o que significa a palavra Isaac? Rir. Gracejar. No texto hebraico você vê na hora. Isaac estava isaqueando. Estava fazendo graça. O rei viu e falou assim: é óbvio que ela é sua mulher. E é interessante que essa é uma das histórias, um dos capítulos na Bíblia que a gente chama de anacrônicos. Às vezes a gente espera que a história bíblica seja uma sequência bem clarinha, né? Cronológica. Ora, a gente já leu atrás a história de Esaú e Jacó, né?
Os filhos já tinham nascido, já estavam lá adiantados, mas essa história é uma história quando eles ainda nem filhos tinham. Porque senão todo mundo saberia que eles eram marido e mulher. Então é uma história anacrônica, ou seja, o autor do texto colocou ela entre outros 2 capítulos para que nós entendêssemos essa necessidade da obediência e do temor. Então ele coloca aqui para nos introduzir a próxima história, ou a história que virá nos próximos capítulos. Então, houve falta de fé, houve temor, e aí então o rei percebe o que é que estava acontecendo. E aí o rei é usado, mais uma vez, na primeira história com o pai, os pais desse Abimeleque, o que aconteceu? Deus apareceu para o rei e disse assim, olha, o profeta está te enganando. Dessa vez, Deus revelou o problema através de uma circunstância. Ele viu uma situação, percebeu a situação, entendeu a situação e ele foi fazer o que, gente? Confrontar. Ele foi confrontar a Isaac. Ele pergunta com todas as letras, Isaac, o que é que você fez? Aliás, pode ver, sempre que aparece essa expressãozinha na Bíblia, é porque alguém pisou na bola, cometeu um pecado e precisa ser confrontado. Onde é que a gente aprende o primeiro padrão de confronto na Escritura? Gênesis capítulo 3. Quando Deus volta ao jardim, e que é que Deus pergunta para Adão? Onde você está? Abraão responde, e ele diz o quê? O que é isso que você fez? Queridos, como a Escritura é sábia, como Deus nos dá sabedoria. O pecado, ele precisa ser confrontado. Nós precisamos levar as pessoas a enxergar o seu próprio pecado. É óbvio que Isaac vai começar a dar suas desculpas do medo. E ele fala então, olha, eu estava com medo. Eu estava com medo de morrer por causa dela. E ele pergunta, que é isso que você fez? Você colocou a sua mulher em risco por causa de medo. E o rei resolve o problema. Ele faz um decreto, fala, ninguém toca nesse cara porque ele é medroso mesmo. Interessante como Deus protege, né? Deus protegeu um servo seu numa situação de pecado e medo dos homens por meio de um decreto de um rei que a gente fica assim com uma tendência de achar que ele era até o quê? Crente. A gente não sabe. Mas até a gente fica pensando assim, lá adiante a gente vai ver que tem muito mais fé ali do que a gente possa imaginar. Ele então deu a ordem e Deus então vai e abençoa aquele homem com prosperidade. É interessante, meus irmãos. A partir do verso 12, o texto vai dizer, Isaac semeou, ele plantava, dava 100 por 1. Enriqueceu-se. O texto faz uma salada de palavras para saltar aos nossos olhos. Enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Deus deu àquele homem prosperidade. Deus o abençoou no meio daquela situação, dando-lhe lavouras e dando-lhe gado, mas a bênção também retornou em forma de inveja. E aí o texto vai dizer que os pastores, vendo aquela riqueza toda, vendo as ovelhas, vendo o número de servos, verso 14 diz assim, os filisteus tinham inveja. E aí eles começaram a fazer o quê? Colocar pedra no poço. Verso 15, por isso lhe entulharam todos os poços. E ele precisava, se ele tinha muita ovelha, tinha muito gado, ele precisava de muita água. E eles iam lá e pegavam e jogavam pedras nos poços, terra nos poços. É interessante que o texto diz assim, nos poços que o seu pai havia cavado com os seus servos, até que chegou o ponto em que ele disse assim, cai fora. Você está aqui nas planícies em volta da cidade, mas não vai dar mais.
é melhor você ir embora, porque o conflito ficou grande, eu não consigo mais garantir a sua segurança. É isso que ele estava dizendo. Eu prometi que ia cuidar de você, da sua mulher, mas hora dessa a coisa vai estourar. Isaac não fez guerra, não se levantou contra Abimeleque, e às vezes isso é uma questão de prudência. E aí então Isaac agora vai mover-se, vai sair desse lugar para um outro lugar. Aonde é que Isaac não podia ir? Não vai para o Egito. Apesar de achar que lá tem comida e lá tem o rio com a água, não vai para o Egito. Aí o texto diz então: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. E cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram um outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. E partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Essa é a cena do grande conflito. Cavar poços que são entulhados. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque eu podia fazer um sermão super legal aqui para vocês sobre os poços entulhados da sua vida, tá? Mas o texto não fala sobre isso. O texto não fala sobre isso. Então, Isaac passa por uma nova mudança. Ele sai do arredor da cidade de Gerar e vai para o vale de Gerar. E aí ele dá um novo ato de fé. Ele diz assim: Deus nos deu essa terra, Ele havia prometido. Então ele vai, acha os poços históricos que seu pai já havia cavado e que haviam sido por ali esquecidos. Ele reabre aqueles poços, porque eles haviam sido, parece que os filisteus gostavam de entulhar poço, né? Era uma prática comum, e era mesmo, sabe por quê? Porque se eles não usassem um poço e deixassem aberto, eles estavam dando o quê? Força pro inimigo. Eu não quero ninguém aqui, eu quero esse povo longe. Então eles entulhavam o poço mesmo, era a prática comum. E aí então ele vai e dá aos poços o mesmo nome que o pai havia dado. Porque isso é uma maneira de marcar historicamente que aquela terra pertence a Abraão. Mas no meio desse processo, os filisteus vêm e falam: esse não. Aí ele vai e fala assim: não é? Então eu vou mudar o nome do poço. Primeiro ele deu o nome de Ezeque. Ezeque significa agora disputa. E essa é uma coisa que os servos de Deus ao longo da história encontraram várias vezes nessas coisas comezinhas da vida. Existem disputas. Isaac não estava livre, apesar de grandemente abençoado por Deus. Apesar dele ter achado um poço de água viva. Gente, isso é um negoção. Significa um poço que tem água corrente. Era uma corrente de água passando por lá. Eu não sei se você já esteve nesses lugares, já viu esses poços. Talvez aqui no Brasil sejam, aí no sertão, a mesma coisa. Mas um poço, geralmente a água dele não é assim, aquele negócio todo, não. Alguns têm água limpa e cristalina, mas muitos têm uma água saloba, ruim, difícil. Aliás, já falei para vocês algum tempo atrás sobre a expressão temperante, lembra? Eles temperavam a água com 1/7 de vinho para tirar o gosto ruim daquela água. Então, esses poços, quando alguém achava um poço de água corrente, ufa, que negoção. Tão feito, né? Os caras vêm e falam: esse poço é nosso. Ele muda o nome do poço e diz: esse poço se chama Ezeque,
que significa o lugar de disputa. No meio dessa terra árida, esses caras vieram tomar o poço. Foram para outro poço. E os caras vieram atrás e disseram o quê? Esse poço é nosso. E aí ele deu o nome de Sitna. A palavra significa oposição. Aliás, a raiz da palavra Sitna é a mesma raiz da palavra Satanás. Negócio do diabo mesmo. O diabo é o opositor. Ele fala assim, que coisa, isso é o capeta mesmo atrás da gente. E finalmente ele chega num terceiro, e agora ele dá a esse em que eles pararam de perturbar, ele dá o nome de Reobote, que significa espaço. Finalmente Deus nos deu espaço. O Senhor abriu espaço para nos cumprir a promessa. Lembra? O capítulo começou com uma promessa de Deus. Qual era a promessa? Eu vou te dar todas essas terras. Então esse é um espaço que Deus lhe abre. O espaço é parte da bênção de Deus. A proteção é parte da bênção de Deus. Porque esse homem, apesar do seu pecado, apesar da mentira, apesar da covardia, apesar de ter exposto a sua esposa, apesar de ter exposto a sua família, é um filho da aliança. Vai entender, né? Coloca isso na nossa justiça. O que você faria com Isaac? Nossa justiça parece que é mais severa que a de Deus, não é não? Por isso, queridos, nós precisamos aprender essa humilhação da graça. Nós, às vezes, o nosso sentido de justiça, ele sempre tende a pender para o legalismo. Nós temos que ser muito cuidadosos. A justiça da graça é tremenda. Deus pegou esse homem com todos esses problemas e lhe abre espaço, porque ele vai cumprir a sua justiça. Você consegue lembrar de alguma coisa a respeito de alguém nessa história? Alguém que é absolutamente injustiçado, apesar de nunca ter pecado? São lampejos ao inverso. Quando nós conseguimos ver a bondade de Deus. Cristo foi morto por causa dos nossos pecados. E as motivações daqueles que mataram a Jesus foram as mesmas motivações que levaram esses homens a perseguir Isaac. Mesmas. Ver a bênção de Deus, ver a graça de Deus, ver a obra de Deus. Então, queridos, nós temos que nos conformar com o fato de que ao longo da história existirão poços a serem abertos, poços a serem perdidos, poços que vão ter que ser reabertos. Mas o nosso espaço de fato é Cristo. A história continua, nos últimos versos. Dali subiu para Berseba. Então ele estava em Gerar, depois ele foi para o vale de Gerar e agora ele vai para Berseba. Onde é que ele não podia ir? No Egito. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas. Já ouviram essas palavras em algum outro lugar? Não só Isaías, mas Deus falou ao próprio Abraão. Ele diz assim: Abraão, não temas. Você não pode temer. Eu sou o seu Deus, eu sou aquele que te protege. Eu sou El Shaddai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, a quem eu fiz a promessa. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome de Jeová, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um
poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Eu já estou longe, vocês me mandaram embora. Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. E eles responderam: vimos claramente que Jeová é contigo. E então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado de Jeová. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram, beberam. E levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles foram em paz. E nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Eu não sei se vocês já pararam para perguntar por que é que vocês aguentam e por que é que os pastores fazem isso. Por que que a gente repete tantas vezes a história de Cristo? Porque isso é uma coisa que a Bíblia nos ensina. O fato de que nós somos um povo que precisa constantemente ser confirmado. Confirmado. E esse processo, queridos, isso que a gente faz aqui juntos como igreja, quando a gente canta juntos, minha alma canta ao Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele me guarda, Ele me protege. É quando nós fazemos um para os outros o quê? Uma confirmação. É quando um pai vê um filho confirmando a fé. É quando um marido vê uma esposa reafirmando a verdade de Cristo. É quando as gerações se misturam aqui e nós podemos ver uns dos outros essa verdade ecoar da nossa vida, esse reconhecimento de que somos de fato pecadores, mas juntos no Senhor formamos um corpo, somos uma família, somos a igreja de Cristo e como igreja de Cristo nós nos confirmamos. E às vezes a gente faz isso aqui, às vezes a gente faz isso longe. Eu e o reverendo Jonatas estivemos lá nessa outra igreja, distante. Você olhava assim no aplicativo, assim, 9.000 e não sei quantos quilômetros de distância. E aquele povo cantava as mesmas coisas que nós cantamos. Aquele pastor pregava as mesmas verdades na mesma Bíblia que nós cremos. E uma congregação de 1.000 pessoas reafirmava uns aos outros que Cristo é Redentor, que Cristo é Salvador, que Deus é providência, que Ele cuida do seu povo. Ah, queridos, quando você deixa de vir aqui para essa confirmação, você deixa de receber bênçãos imensas. Você esquece, você larga de lado uma confirmação tão importante. Então, na terceira parte da história, Deus mais uma vez aparece e confirma. Ele diz assim, na primeira parte Deus já disse: olha, eu sou Deus do teu pai, Abraão. Ele chega aqui e diz assim: eu sou o Deus do seu pai. Eu prometi abençoar o seu pai, esse Abraão, que é meu servo. E eu estou aqui para confirmar isso para você e os seus descendentes. Aliás, é bem simbólico, porque nesse mesmo lugar em Berseba, foi aonde Abraão fez o primeiro pacto de não agressão com os filisteus. Está lá no capítulo 21. São emblemas que vão lembrando a gente dessas coisas.
Deus confirma a herança da bênção de Abraão para o seu filho. Eu sou o Deus de teu pai. A bênção não ficou limitada a ele. Aliás, esse título é belíssimo no texto. Eu sou o Deus do teu pai. Uma expressão usada para os patriarcas de maneira geral. Eu vou te abençoar. Essa bênção aqui, ela incluía a proteção, ele poder conviver com a sua esposa e ter filhos, ter um campo que produziu a 100 por 1, ter gados, ter servo, agora ter água. E ela implica num triunfo sobre os inimigos. Tudo isso num plano terreno, e tudo isso ilustrando aquilo que Deus diz que vai dar ao seu povo. E aí então, diante da confirmação, vem aquilo que se espera do povo de Deus, que é a adoração. É por isso que no culto nós fazemos esse eu posso chamar isso de teatro mesmo, mas é um teatro no qual nós somos personagens. Nós não somos aqui meros espectadores de alguma coisa que acontece num palco. Aliás, toda essa nossa reunião aqui é um palco. E nós estamos dizendo para o mundo, nós estamos dizendo para os principados, para as potestades, nós estamos dizendo para os curiosos que enfiam a cara ali, toda hora aparece um ali que vem de um outro evento, quer saber o que esse povo está fazendo aí. Nós dizemos para o mundo, Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa providência. Esse palco que Deus montou, chamado culto, é um lugar no qual nós participamos para sermos confirmados. E a nossa confirmação gera essa adoração, esse coração que se dobra diante de Deus. E o texto então diz o que Isaac fez? Ele faz um altar. E quando ele faz um altar, aonde Deus havia ordenado Abraão a fazer, verso 25, ele adora o Senhor e ele é confirmado. E Deus mais uma vez lhe dá a bênção da proteção. E no final do capítulo, a bênção da prosperidade. O Senhor está com você. Isso faz uma coisa interessante, queridos. Ele faz com que aqueles que são de fora, esse Abimeleque e o povo dele, falem assim, olha, não tem jeito. Deus tem que estar com esse cara. E é o seguinte, eu estou com medo desse Deus dele. Então melhor eu ir lá fazer um tratado de paz. Eles vão lá, Isaac recebe os indivíduos, diz que o rei veio, trouxe uma entourage, né, um comitê lá, trouxe o seu amigo. Se vem um rei, vem um amigão dele, o texto fala isso, né? É porque o negócio era sério. E ele fala assim, nós vimos que Jeová está contigo. Isso vale pra gente, queridos? Tem gente que pega a história bíblica e distorce de um tal jeito e fala, então Deus vai me fazer rico, Deus vai me dar isso. Deus... Não é essa a bênção. Não é essa a bênção. A bênção que Deus nos dá é a bênção da proteção. A bênção que Deus nos dá é a bênção do sustento. A bênção que Deus nos dá é a bênção da comunidade dos fiéis que ao redor do mundo pregam a sua palavra para a honra e para a glória de Deus. Os homens chegam,
falam isso, percebem que Deus está com eles. É isso que Deus quer na nossa obediência. Deus está com vocês. E aí diria, não importam as circunstâncias. Deus está com o seu povo. Deus está com a sua igreja. Isaac faz uma festa, dá um banquete, celebra um pacto. Era assim que eles celebravam um pacto. E aí no finalzinho da história, eles vão embora de madrugada, e os servos vêm e aparecem dizendo: achamos água. Se tem água, não tem fome. Deus nos salvou mais uma vez, mais um poço. Quantos poços? Deus sempre vai nos abrir o canal do sustento que nós precisamos para continuar a obra para a qual Ele nos chamou. O que faremos então, queridos? Primeira coisa que nós precisamos lembrar, que esse Deus imutável, esse Deus que nos dá uma salvação que é incondicional, Ele é um Deus que requer de nós a obediência. O Deus imutável, a salvação condicional e as bênçãos da obediência. Deus quer te abençoar na obediência. Não adianta você querer dizer assim: Deus, é o seguinte, eu sei que o Senhor é um Deus tão gracioso e eu vou passar a minha vida aqui, a minha história aqui, testando para ver se o Senhor é gracioso mesmo. Então hoje eu vou pecar mais uma vez, vamos ver se o Senhor é fiel mesmo. Que vidinha medíocre. É o contrário. Deus, o Senhor é fiel, a salvação é incondicional e o Senhor quer me abençoar na obediência. Então, querido, obedeça por graça, obedeça por gratidão, obedeça como resposta, porque Deus espera a obediência dos seus filhos. Seja obediente a Deus. Dobre-se diante dele. Segunda coisa, o texto serve-nos como também um alerta ao temor dos homens. Grande parte dos nossos pecados, eles são dados ou eles são cometidos por nós porque nós tememos a homens. Porque nós queremos nos proteger ou porque nós queremos nos impor. No caso de Isaac, foi especificamente a mentira. Mas pode ser uma miríade de coisas diferentes. A maneira como você se porta, a maneira como você se impõe, a maneira como você se esconde, a maneira como você fala ao seu próximo, a maneira como nós temos a tendência de nos encher de autojustiça. Cuidado, queridos. Não deixe durante a sua vida, durante os seus dias, durante a sua semana todinha, de parar e fazer autoexame. Examine-se. Olhe para você mesmo, olhe para o seu coração, olhe para a maneira como você falou com a sua esposa, olhe para a maneira como você falou com o seu marido, olhe para a maneira como você falou para o seu pai, para o seu filho, olhe como você se relacionou com as pessoas. E meça, será que a minha atitude não está sendo desenvolvida por causa de temor dos homens? Terceiro lugar, coloque as suas expectativas no lugar certo. Podia ser que no primeiro episódio Deus tivesse dito assim: olha, eu sou contigo, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Seu pai Abraão cumpriu minhas leis, meus mandatos, meus estatutos, meus juízos. Abraão foi um cara supimpa. Um cara legal.
Isaac saísse dali e pensasse assim: cara, eu vou ser igual ao meu pai então. Vou obedecer tudo, não vou pecar, e já vou receber agora todas essas bênçãos. Expectativas erradas. Aliás, a primeira coisa, depois de Deus ter dito: Abraão, teu pai, eu vou te abençoar, eu quero que você me obedeça. O Abraão, teu pai, obedeceu meus juízos, mandatos, estatutos, etc. A primeira coisa que Isaac faz é o quê? Mentir. Tenha as expectativas certas. Mantenha a fé, mesmo quando o poço estiver entupido, mesmo quando as coisas estiverem problemáticas. E quando isso acontecer, querido, aprenda a celebrar a graça, não a culpa. Esse é o problema de muitos de nós cristãos. Nós somos aqueles que lembram, levantam, fomentam, abraçam a culpa. Não faça isso. Abrace a graça. Deus te chamou para a obediência debaixo da graça. Então você pecou, você faz aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Vai, confessa, diz a Deus, recebe o perdão, eu estou perdoado e eu não quero fazer mais. E quando você fizer de novo, repete a mesma coisa, celebra a graça, não a culpa. Deus não nos criou para vivermos repetindo padrões de pecado. Deus não quer isso. E como igreja, como comunidade, a gente precisa se ajudar através da leitura, do acompanhamento uns dos outros, do aconselhamento bíblico. Nós precisamos ajudar a quebrar padrões de pecado na vida uns dos outros. Então nós não devemos celebrar o pecado. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos ser esse povo que coloca o padrão de pecado de tal maneira que a gente esqueça de celebrar a graça de Cristo. E por último, querido, lembre-se disso. A história da redenção é a sua história. A história da redenção é a minha história. A história da redenção é a nossa história. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo chamado para confirmar uns aos outros, celebrar uns com os outros e firmes caminharmos a nossa jornada da fé. Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica aqui da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Nós nos reunimos todos os domingos para adorar o Deus Criador e ouvir a palavra de Deus. Se você já tem uma igreja, abençoe essa igreja, ore por nós, abençoe a nossa igreja. Se você não tem uma igreja, gostaríamos de convidá-lo para vir nos conhecer e adorar conosco.